Oi, turma! Tá chegando mais uma edição de O Gol nas Américas e você já reparou que hoje vai ser diferente. Hoje eu tenho convidados para a gente repercutir o sorteio que aconteceu na última segunda-feira em Luque, no Paraguai, com a definição dos grupos da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana. Normalmente você está acostumado a ter um bate-bola comigo curtinho. Hoje o papo vai ser longo e com duas presenças ilustres que eu trago de Portugal para esta edição especial de O Gol nas Américas. Vou começar apresentando aqui Eduardo Massa, ele que você já conhece do YouTube, do canal O Gol, porque é lá que ele apresenta o Gol no Mercado, os outros podcasts que estão saindo agora. Massa, prazer te receber aqui, desde já muito obrigado pelo convite para fazer parte desse site, que não é um site que eu frequento. Eu me colocaria assim na categoria do adicto, como se diz aí em Portugal. Eu sou um usuário de O Gol há muitos anos e para mim é uma imensa alegria poder fazer parte desse time toda semana trazendo O Gol nas Américas. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Muito obrigado e o prazer é todo meu. Aqui para mim é uma honra estar aqui dividindo essa gravação com o Dudu e também com o Rafael Bellatini. Eu sempre acompanhei o Dudu, a carreira do Dudu, e é muito bom estar aqui ao teu lado. E vamos falar aí de tudo sobre Libertadores, porque o Gol nas Américas é um programa espetacular toda semana aqui em O Gol. Então, quem não conhece, é bom, clica lá no canal O Gol para acompanhar e aproveita e segue a gente também. Maravilha, e também comigo hoje, um prazer receber aqui o Rafael Bellatini, de quem eu fui colega nos canais ESPN durante algum tempo. Hoje o Rafa brilhando, saiu do Brasil também com o trabalho dele e hoje ele nos honra com a presença aqui em O Gol nas Américas para falar também desse sorteio. Muito bom te reencontrar, Rafa, bem-vindo. Tudo bem, Dudu? Grande abraço para você, para o Massa também, para o amigo ligado aqui no O Gol. Eu quero agradecer, é um prazer voltar a conversar contigo no ar. Já fizemos isso aqui, eu estreiei contigo na televisão brasileira, então é um prazer estar aqui mais uma vez batendo um papo com você agora para falar de Libertadores. Coisa boa, então vamos direto falar primeiro do sorteio da Conmebol Libertadores, já partindo, rasgando para esse grupo A, o grupo do campeão, o grupo do Botafogo, que tem Renato Paiva como técnico, mas a gente nem sabe como é que esse time vai jogar, porque afinal de contas o Botafogo vai ter aí um mês mais ou menos de trabalho até que comece esse desafio em abril para a equipe do Botafogo, que no sorteio pegou o Estudiantes de La Plata, 4 vezes campeão da Libertadores, ano passado jogou, não passou da fase de grupos da Conmebol Libertadores, vai ter a Universidade de Chile, que volta a frequentar a Libertadores depois de algum tempo, e o Carabobo da Venezuela, que também é um time que 4 vezes tentou passar da fase preliminar da Libertadores, não conseguiu, dessa vez classificou direto para a fase de grupos e vai ter essa oportunidade. Deixa eu começar por você, Márcia. Acessível esse grupo do Botafogo? Tem algum adversário que te preocupa mais? Então, eu acho que primeiro é um grupo muito acessível e que escapa da altitude, né? Que é sempre uma coisa importante, ainda mais nessa fase. E ao mesmo tempo é um grupo que o Botafogo tem que ter uma certa atenção, tá? Porque o Estudiantes obviamente um concorrente forte, tem ali o Lucas Alario, que não deu certo no Brasil, é um dos reforços do clube, tem um outro conhecido que é o Gabriel Neves do São Paulo, ex-São Paulo, é um time que não encanta ainda esse Estudiantes, investiu pesado no Christian Medina também, mas é um time que pode fazer frente ao Botafogo, ainda mais que nós não sabemos que Botafogo vai chegar nessa Libertadores. Acho que o maior rival do Botafogo é o próprio Botafogo, né? É um clube que praticamente se desfez ali nesse início de temporada, é um técnico novo, a gente não sabe exatamente nem como vai jogar esse Botafogo, né? Além disso, a Universidade do Chile. Eu acho que são 2 vagas para 3. O Carabobo, para mim, é ali, obviamente, o azarão desse grupo, né? Eles têm um técnico espanhol, o Merino, que tem 36 anos de idade, é um time que, no cenário local, ele está no bolo pelo título. Estão 4 times empatados em primeiro no Campeonato Venezuelano, o Carabobo é um deles, mas quando muda para esse patamar de Libertadores, o buraco é bem mais embaixo. É um grupo que você acha que o Botafogo
pode ter trabalho justamente pela falta de tempo de trabalho para o Renato Paiva, Bellatini, porque se a gente lembrar o que aconteceu com o Arthur Jorge, foi a mesma coisa. A Libertadores que o Botafogo ganhou, o Arthur Jorge pegou o bonde andando e não saiu ganhando tudo como seria mais tarde. Foi complicado o começo do Botafogo na fase de grupos, mesmo tendo jogado a fase preliminar, né? Quando teve que tirar o Aurora, que era o time lá de Cochabamba, né? E então foi um começo meio enjoado. E ele pegou o bonde andando, mas conseguiu levar o time a um título inédito. E agora o Botafogo carrega essa marca de ser o atual campeão, né? Então todo mundo vai querer tirar uma casquinha do Botafogo, vai entrar olhando a equipe do Botafogo com esse ar de favoritismo, né? Eu acho que é mais complicado por conta do Estudiantes mesmo, acho que é o grande candidato, mas não pode bobear. O cara bobo pode ser aquele fiel da balança, aquele que vai até a Venezuela e às vezes acaba empatando com ele, perde um pontinho aqui ou ali, isso aqui pode fazer diferença para o final. A Universidade do Chile, eu acho que é uma boa equipe, mas que eu colocaria como a terceira força no grupo, né? Acho que o Botafogo ainda assim seria o mais forte, teria que carregar esse favoritismo, mas de fato a questão do trabalho do treinador, o tempo que demorou, tudo bem que teve essa pausa do Campeonato Carioca, né? Depois do Campeonato Carioca, esse tempo a mais para trabalhar, fazer uma pré-temporada, mas não pode começar tropeçando. Eu acho que erros, tropeços como aconteceram no ano passado, podem custar mais caro nesse ano, porque é um grupo que tem duas equipes que para mim tem chance de passar, que é o Estudiantes e o Universidade. Sobre Laú, só para a gente completar esse grupo A, seria o meio-campo dos sonhos uns 10 anos atrás, porque tem Chapolin Arangues, né, que foi bola de prata jogando pelo Inter no Brasil, tem Chelo Dias, que é um volante incrível, os dois foram bicampeões da Copa América com o Chile, mas o Chelo Dias já está com 38 para 39, o Arangues já na casa dos 35, então já não é aquele mesmo vigor, e é uma posição que depende muito disso. E o ataque da Universidade de Chile não é um ataque encantador, eles trouxeram o Lucas Diório, que é um atacante que estava no Atlético Paranaense até pouco tempo, por enquanto ele está no banco, mas eu acho que é questão de tempo dele virar titular, porque a dupla principal não é uma dupla assim de encher os olhos. Aliás, vamos falar rapidinho, diga lá. Os veteranos acho que vão ser aí o fiel da balança em vários grupos, né? Como é que chegam esses veteranos? Porque essa Libertadores está repleta de veteranos e vem aquele toque, Libertadores precisa de experiência, né? Mas também não precisa de tanta experiência assim. O artilheiro da Libertadores hoje é um senhor chamado Hernan Barcos, de 40 anos e 4 gols nos primeiros 4 jogos. Vamos pular rapidinho para o grupo B para manter o pique, como diria aqui o saudoso Roberto Avalone. No grupo B, o River Plate é o cabeça de chave, o Independiente Del Valle completa o grupo, assim como o Universitário do Peru e o Barcelona de Guayaquil. Esse grupo, meus amigos, vai ser um pega para capar. O River Plate contratou muito, trouxe jogadores nos últimos, não digo nem para essa temporada só, essa época do Brito brincando de Silvio Santos com um aviãozinho começou ainda antes das oitavas de final do ano passado. Veio muita gente. Para esse ano, Enzo Pérez voltando, Driussi, Montiel, Matias Rojas, que foi jogador do Corinthians, é um pacotaço, Galopo, que veio do São Paulo. Só que o River, com todos esses craques, com toda essa gente tarimbada, tá ali naquela de ganhar de 1-0, ganhar de 2-1, a torcida esperando ver aquele futebol que o Munheco chegou a levar o River a jogar de volta, mas isso não acontece. O River, no momento, é o terceiro colocado no grupo B, lá do Apertura na Argentina, com 19 pontos, e tá pertinho ali, tá lutando nas cabeças, tá 2 pontos do líder. Mas o que acontece é que com todos esses recursos, todos esses jogadores, o time não desenvolve. Então ele é favorito ao grupo? Mas não é um grupo tão fácil não, viu, Bellatini? Não acho fácil, inclusive, conversando com alguns colegas corintianos, estava falando que, olha, o Corinthians não passou, mas se caísse nesse grupo do Barcelona, ia estar com a vida bastante complicada, porque o River Plate
para mim, uma grande força, né? Por mais que tenha essa dúvida toda, o Gallardo sabe fazer o time jogar essa competição. O River Plate tem uma tradição enorme na Copa Libertadores, e eu acho que o Independente Del Valle também pode dar aquela beliscada. É um time que é chato, é um time que você vai enfrentar, sempre tem aquela coisa de você ter que jogar fora de casa, uma equipe que faz pressão. O Universitário do Peru, para mim, larga um pouquinho atrás. O Barcelona do Equador, ele me passou a impressão ruim, tá? É um time que você não pode bobear, como o Corinthians bobeou naquela primeira partida da pré-Libertadores, mas no jogo da volta me passou a sensação de que é um time mais fraco do que a gente chegou a imaginar. Eu acho que ele tem algumas deficiências. O goleiro, para mim, eu achei fraquíssimo ali também, para mim falhou nos 2 gols. Eu acho que vem como uma terceira força nesse grupo, até disputando com o Universitário, já pensando em Copa Sul-Americana. Acho que River e o Independente Del Valle largam na frente para avançar. Tuas impressões do grupo B, Massa? Então, eu conversei hoje de manhã com um torcedor do River Plate e perguntei assim, e o River Plate, como chega? E ele olhou para mim com aquela expressão de que não está muito feliz. E eu perguntei, mas qual o problema? Qual o problema desse... O Gallardo, né, um ídolo, fez grandes campanhas na Libertadores, o que não está dando certo? Tem tantos nomes bons. Tem o Lanzini, por exemplo, outro também que também é muito bom no meio campo. E ele me disse, olha, o ataque não funciona, o meio campo não cria, e os principais jogadores não estão rendendo, e também tem um problema de alguns envelhecidos, né? Então ele acha isso, e tem o Facundo Colídio, que é um dos principais jogadores, é um jogador que acho que não empolga tanto o torcedor do River assim, embora seja um dos destaques da equipe, já numa idade assim que caminha para o auge, né? E ele me disse com essas palavras, que ele anda na ponta dos pés, é muito fraquinho e não ganha as disputas físicas, né? Então, essa foi a impressão do torcedor do River Plate, que não está nada animado com esse River Plate. E engraçado que eu vim aqui preparado para dizer, olha, o River Plate, para mim, é o grande, apesar de não estar em grande fase, né? É o grande rival entre os não brasileiros, né? Eu acho que hoje tem um certo desnível, os brasileiros, obviamente, são quase todos com favoritos em seus grupos, pelo menos, né? E o River Plate, para mim, seria o grande rival. Não sei se vocês concordam. E não está, assim, na melhor das fases. E eu queria, aliás, deixar aqui falou do Universitário, e eu acho que esse é o grande problema desse grupo. O Universitário está invicto esse ano, é início de temporada lá no Peru, é o campeão... Campeão peruano. Ou seja, não tem cara bobo nesse grupo, não. Tá no outro. Repassando então ao River, como eu falei, está em terceiro no grupo dele. O Apertura Argentino tem quase 30 clubes, são 30, né? Divididos em 2 chaves. O River é o terceiro na chave dele. O Del Valle não começou o ano muito bem no campeonato, não, está em 10º lugar com 6 pontos. Trocou de técnico, trouxe um espanhol chamado Javier Rabanal, é um outro carequinha, como já teve o Miguel Ángel Ramírez no passado, quando eles ganharam a Sul-Americana pela primeira vez. O Universitário está em 4º no peruano, mas é o atual bicampeão. É um time que é comandado pelo Fabiano Bustos, que trabalhou no Brasil, trabalhou no América Mineiro, trabalhou no Santos. É um time que trouxe o Turim, centroavante que era do Cerro Porteño, manteve Andy Polo, manteve o Riveiro, que é um bom zagueiro paraguaio, manteve a sua base. E o Barcelona de Guayaquil a gente não precisa apresentar, né? O Corinthians já fez esse trabalho para a gente, mostrando o que o time do Segundo Castillo, o técnico mais elegante do mundo na atualidade, pode proporcionar na Libertadores. Chegamos ao grupo do Flamengo, o grupo C, onde o Flamengo vai encarar a LDU de Quito, o Deportivo Táchira e o Central Córdoba. Táchira da Venezuela, Central Córdoba, que é da cidade de Santiago del Estero, sai ali do circuito La Plata, Buenos Aires, Rosário, uma cidade diferente, chegando a Libertadores, e a estreia do Central Córdoba na competição. Quero te ouvir, Massa, o Flamengo tirou a sorte grande nesse sorteio, tirou ou não tirou? Eu ia dizer que eu acho que esse é um dos grupos, se não é o mais desigual, é um dos mais desiguais, primeiro pela força do Flamengo. O Flamengo é favorito não só para o grupo, para mim, tá ali entre os 3 favoritos a ganhar a Libertadores, né? E então não tem rival aí para o Flamengo, na minha opinião. Só a LDU na altitude pode causar problemas. Mas não é nem a altitude de La Paz, não é aquela altitude de mais de 4.000, perto de 4.000 metros. Então é
bastante acessível mesmo vencer a LDU lá. E os outros dois, o Central Córdoba, é um clube que tá aí para figurar, né? Acho que é aquele clube que é uma sensação, foi uma sensação na última temporada, mas que não é um patamar que não é o dele, né? E o Deportivo Táchira pode aí causar algum problema, mas é um nível bastante abaixo. Para você, Belatini, no grupo do Mengão. Eu fico nesse pensamento aqui do Massa, né? Eu acho que realmente você vai ter o problema da LDU, são 2.850 metros, vai para Quito, já conhece muito bem o Flamengo, toda Libertadores, até acompanhando ontem aqui, eu vi o BAP falando, toda Libertadores, sai o sorteio, você já sabe que vai para Quito, né? Então vai ter que jogar na altitude. Mas com relação ao Córdoba, eu acho interessante porque eu vi alguns jogos dessa equipe do Córdoba e eu gosto do trabalho do Omar de Felipe. Eu acho que é um time que vai entrar um pouquinho mais solto também, vai se divertir, né? Vai participar dessa Copa Libertadores, né? Podendo jogar, não tem peso nenhum. E tem algumas peças. Eu gostei do Lautaro Ribeiro, acho que é um bom zagueiro. Pelo que eu consegui apurar das poucas partidas que eu consegui assistir, passou recentemente na televisão um jogo do Córdoba, e eu gostei do Franco Alfonso, que é o atacante também. Eu acho que tem alguma coisinha no time que, até por jogar um pouquinho mais solto, pode acabar aprontando uma história. Eu não descarto a chance do Córdoba beliscar uma vaguinha, mas para mim o Flamengo nada de braçada. Sobre o Central Córdoba tem uma história interessante, né? O Omar de Felipe, o treinador, ele é um sobrevivente das Malvinas, da Guerra das Malvinas, e acho que até no gol.com.br um dos nossos colegas escreveu algo sobre, foi ou não foi, Massa? Foi, acho que foi o Gustavo Bica, não foi? Foi o Bica, exatamente. Bica adora essas histórias, E eu também. Quem não gosta, né? O Córdoba atualmente é o 6º colocado no grupo A do Campeonato Argentino, tem 17 pontos, e o que mais me impressiona nesse time, que é lá de Santiago del Estero, é a capacidade dele se adaptar aos adversários. Por exemplo, quando eles ganharam a final da Copa Argentina, o De Felipe mudou o jeito de jogar, meteu um 5-4-1 para confundir o time do Gustavo Quinteiros, e acabou dando certo. Eles ganharam esse título, que é, até hoje, o primeiro título de relevância nacional do Central Córdoba, que vai entrar como franco atirador nesse grupo. O Flamengo já esteve lá em Quito jogando pela Libertadores fase de grupos 2 vezes e conseguiu, inclusive, ganhar uma vez lá em 2023. Fez uma vitória por 3-2 por lá. E o Táchira, que é atual bicampeão da Venezuela, atualmente é o vice-líder, está com 15 pontos. Como eu falei agora há pouco sobre o Carabobo, 4 times empatados na primeira posição com 15 pontos. Esse campeonato tá maneiro na Venezuela. O Táchira, o Edgar Pérez Greco, o treinador, ele inclusive é descendente do fundador do clube. Então, assim, é uma coisa raiz mesmo. Não vou falar aqui como é que a gente diz, né, qual que é o termo certo, nepotismo, nada disso. Ele tem o seu valor, tem sua história no clube, primeiro como jogador, agora como treinador. Mas o Táchira e o Central Córdoba dificilmente vão conseguir dar trabalho para o Flamengo, na minha opinião. Táchira, que já foi adversário do Flamengo, Libertadores de 1991 nas oitavas de final. O Flamengo ganhou lá e goleou também no Maracanã. Bora para o grupo D. Diga lá, Massa. Um comentário aqui. Lógico. Tem um jogador que eu acho que o Flamengo tem que ter atenção, porque é um jogador interessante, que é o Alex Arce. Ele fez verdade. gols no ano passado, e é um daqueles jogadores que todo mundo se pergunta por que eu não ouvi falar desse jogador antes. Porque não é fácil, em qualquer nível competitivo, fazer 35 gols não é fácil. Né? E ele tinha feito 26 no ano anterior. Então é daqueles jogadores que passaram muito tempo ali um pouco escondidos e que amadureceram tarde, né? Mas é um cara que, apesar de não ser tão conhecido, pode dar trabalho e está numa fase assim espetacular e que pode dar trabalho para o Flamengo, né? E, ao mesmo tempo, o Flamengo com o Felipe Luiz, para mim, é uma defesa, a organização defensiva desse Flamengo, do Felipe Luiz, é muito grande, não é um time que se abre, não é um time que se expõe, é muito organizado, então mesmo o LDU tendo um time interessante, eu acho que o Flamengo nada de braçada aí nesse grupo. E o que tá jogando o Léo Ortiz na zaga é sacanagem, né? É chover no molhado, um dos maiores zagueiros do Brasil na atualidade. Ainda sobre a LDU, foi bom você ter falado do Alex Arce, porque a manutenção dele acho que foi o grande reforço da LDU. A LDU perdeu, na minha opinião, 2 jogadores que foram os pilares da conquista da Sul-Americana de 2023.
o Johan Julio, que passou aqui no Brasil jogando pelo Santos, e o Lucas Piove, que é um volante muito inteligente, que o Estudiantes de La Plata também contratou nessa sua fase endinheirada. O Verón quer fazer do Estudiantes a primeira SAF da Argentina. O Foster Gillet, um empresário americano, chegou junto, foi ele que bancou essa vinda do Medina. Piove também está nesse pacote, então a LDU perde esses caras, sacrifica esses dois nomes, mas consegue manter o Alex Arce, que andou até no radar do Palmeiras, mas é o que você falou, como é um cara que explodiu tardiamente, o Palmeiras não queria que acontecesse de novo mais um Miguel Borja, assim, na vida dele, entendeu? Embora eu acho que o Borja meta muito gol, só em Libertadores ele tem 30, e no River é louco, porque com o De Michelis ele jogava, metia gol. Desde que o Gallardo chegou, ele deu uma leve desandada, né? Não sei se é uma questão de confiança, enfim. Mas eu gosto do Borja, queria no meu time. E sempre cresce, né? O Borja sempre cresce em competição sul-americana. Mas podia achar um novo Cano, por exemplo, ou Sim. até quem recorda um Conca, até um Vegete, um jogador útil, né? Tem muito jogador que passa assim, um pouco escondido, pelo menos dos olhos do Brasil, e quando chega consegue fazer a diferença. Tem outros que não, né? Tem outros que fracassam, a gente nunca sabe, é uma aposta, mas acontece. 35 gols no ano, eu acho que é um jogador que é para ter atenção, com certeza. Muita coisa, não é pouco gol para uma temporada só, não. Grupo D agora, o grupo do São Paulo, tricolor, em busca da sua obsessão, a 4ª Libertadores. São Paulo pode ser, junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, quem mais? Os outros não estão jogando, né? Pode ser o primeiro tetra do Brasil da Conmebol Libertadores. São Paulo pega o Libertad, que é o líder no Campeonato Paraguaio, com 23 pontos. Pega o Tajeres, que é o 13º, vai mal no Campeonato Argentino, só que conquistou o seu primeiro troféu de relevância, que é a Superliga Internacional, um campeonato que era para ter jogado em 23, foi jogado agora, lá em Assunção, no Nueva Ola, o estádio do Cerro Porteño, e ele ganha do River do Gallardo nas penalidades. Então está em festa até agora, mas está mal no Campeonato Argentino, sorte que não tem rebaixamento por lá. E o Alianza Lima, que para mim é assim, a grande surpresa desse grupo, porque o Alianza Lima, nessa Libertadores, ele já ganhou mais partidas do que ele tinha vencido, acho que nos últimos 10 anos da competição. Pipo Gorosito chegou lá com seus mullets embranquecidos, foi um meia pícaro, como eles gostam de falar na Argentina, falando bastante, muita bravata, falou, a Bombonera não é nada, isso é só barulho, ali fechou, são os 11 contra os 11, Bombonera não tem fator nenhum de desequilíbrio, futebol é só aquele pedacinho, o pessoal fala muito, a Argentina deixou de ir para a Copa do Mundo jogando aqui, então assim, nessa milonga, nesse jeitinho de ser do Pipo Gorosito, e claro, né, com alguns pilares que o time tem, o Aliança corre por fora para ficar com essa segunda vaga, hein, Bellatini? Eu acho que sim, eu acho que chega empolgado, né? Não vai colocar medo neles. Se usou esse papo e a Bombonera não fez pressão nessa equipe, ela vai poder beliscar. O Tajeres não tem uma boa temporada, não vem num bom ano, mas é um time que já tem um histórico com o São Paulo, né? Eliminou o São Paulo na pré-Libertadores lá em 2019, né? Aquele time, o São Paulo começa ali e vai muito mal, acaba empatando e também perde um jogo. É interessante eu notar que o São Paulo vai enfrentar a experiência, né? O Massa falou aqui sobre a experiência, e aí você tem o Libertad com 2 atacantes que somam o quê? 84 anos, né? Porque aí você tem o Roque Santa Cruz e o Taquara Cardoso. O Cardoso, 41 anos, outro 43 anos, não 84 anos só numa dupla. Aí você tem o Barcos também já ali na casa dos 40. Então, é um grupo que não pode ser uma maratona, tem que ser um pouquinho mais... É um grupo geriátrico, né? Que maldade. Não, mas não é um grupo dos mais fáceis. Eu acho que tem um truquezinho aqui. Aqui pode pintar uma surpresa, porque são times que são chatos, né? Eu acho que o Aliança, ele chega embalado por conta dessa pré-Libertadores em que foi muito bem, já consegui empolgar eliminando o Boca Juniors. O Libertad é aquele time paraguaio que dá uma complicada no jogo fora de casa, ele sempre dá aquela atrapalhada. E o Talheres é aquela catimba, é o argentino que a gente vai voltar a falar sempre. Então, uma parte da logística é muito boa.
a questão de viagem do São Paulo é excelente. Você viaja para o Paraguai, você viaja para a Argentina, coisas próximas, né? Facilita bastante a vida do São Paulo nesse quesito, mas pode esconder uma coisinha. Acho o franco favorito do grupo, mas com o time do Zubeldia jogando e às vezes não jogando o que tem acontecido durante essa temporada, é bom abrir o olho. Ô, Márcia, me preocupa no São Paulo é que para ter o Oscar, o São Paulo abriu mão de muita gente. Então ele tem um grande time, mas não tem um grande banco. Isso pode atrapalhar? Eu acho que pode atrapalhar e até em questão de opções para mudar o jogo. O São Paulo tem tido um problema recorrente que são jogadores que gostam de jogar ali muito centralizados, né? O Oscar, o próprio Lucas Moura não tem aquela velocidade para jogar pelas pontas que nem tinha no passado. O Luciano também não é exatamente um jogador que gosta de jogar pelas pontas. O Calleri ali centralizado, claro. Então é um jogador, é um time que tem essa tendência a centralizar e é difícil encontrar opções para abrir o jogo, né? Ao mesmo tempo tem bastante potencial ali. Se o Oscar e o Lucas conseguirem fazer uma boa parceria, são jogadores que estão acima da média, muito acima da média do patamar sul-americano, no auge, com certeza, né? E então podem fazer a diferença, mas tem que encaixar, ainda não encaixou, né? Quando o Oscar voltou, eu fiquei assim, o Oscar vem da China, temos que avaliar como é que vai ser essa volta dele. Ele até voltou bem, mas eu acho que o problema não é exatamente individual ali, acho que falta encaixar ainda o time, o sistema, tentar colocar esse quarteto ofensivo, né, para jogar junto com, vamos dizer assim, com estabilidade, com regularidade, né, porque fizeram bons jogos, mas também muitos altos e baixos. Nesse grupo também, falando das viagens, as viagens podem facilitar até esses veteranos a não terem problemas também, porque acho que o grande problema de ter tantos veteranos é a questão física, né? Eles estão jogando bem, a maior parte deles estão jogando bem. O Libertad tem sobrado no Campeonato Paraguaio, não é um time para se desprezar, e então acho que é um grupo complicado para o São Paulo. O São Paulo é favorito, é o melhor do grupo, mas não tem ninguém ali também fácil, assim, não vai ter um jogo assim mais tranquilo, então São Paulo não pode perder pontos fáceis, tem que fazer o seu trabalho e escorregar nesse grupo pode custar muito caro, é a impressão que eu tenho, não sei se é a sua, Dudu. Sim, esse é um grupo que não vai permitir grandes deslizes, não. Sobre o Libertad, ele perdeu um jogador muito importante, que era o Lescano, que acabou se mudando para o Fluminense, mas ainda tem Ivan Franco, tem o Melgarejo, que foi jogador do Racing. Novidade no gol é que o Martin Silva não vai ser o titular esse ano, ele está no banco, ele se machucou gravemente ano passado, mas depois que ele voltou a ter condições físicas, não conseguiu retomar. Mas apesar de ter Santa Cruz, ter o Cardoso, vários dos veteras do Libertad foram embora. Riveiros aposentou, o Pires foi lateral do São Paulo, foi embora, o uruguaio Alejandro Silva. Ainda tem alguns velhinhos no time, mas muitos dos jogadores mais rodados acabaram saindo, né? O próprio Luiz Cardoso também foi embora, mas é um time para ficar de olho, até pelo fato de estar na Libertadores todo ano. Isso cria casca, isso faz diferença na hora de você participar da competição. Grupo E, o grupo do Lion. Vamos falar do Fortaleza, que vai pegar o Racing, cabeça de chave e campeão da Conmebol Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana, o Colo-Colo, campeão de 1991 na Libertadores, e o Atlético Bucaramanga, que está de volta à Libertadores depois de 27 anos, jogou a única vez em 98, o ano que o Vasco foi campeão. Nesse grupo eu já tenho uma notícia fresquinha dessa semana. O Bucaramanga tinha perdido ano passado. Qual que é a história? Como é que o Bucaramanga chega nessa brincadeira? Ele ganha o Apertura na Colômbia com o Rafael Dudamel, que foi técnico do Atlético Mineiro. O Dudamel vai embora e agora eles tinham apostado no paraguaio Gustavo Florentin, o Florentin que trabalhou no Brasil, dirigiu o Sport, mas começou pessimamente o campeonato colombiano. O time está lutando para não cair e ele foi demitido nesses últimos dias. Tem 3 dias que ele acabou ganhando o bilhete azul. Então eles estão sendo dirigidos interinamente pelo André Moreno e chegam totalmente desacreditados nesse grupo, que a princípio
Massa, vai ficar entre Racing, Colo-Colo e Fortaleza. Inclusive o Lion já jogou com o Colo-Colo em Libertadores e já ganhou lá em Santiago também. Sim, o Racing para mim é o favorito nesse grupo, tá? O Fortaleza tem um dos trabalhos que eu mais gosto de acompanhar recentemente no Brasil, porque é um trabalho do Juan Voivoda que é de longo prazo e não só dele, né, do clube como um todo. Então tem uma estabilidade que acho que o Fortaleza talvez nunca tenha tido, né? Mas ainda precisa ganhar essa experiência em Libertadores, que faz falta. E ainda acho que não tá assim tão sólido esse ano, né? Ainda tem ali alguns problemas para fazer frente. Em compensação, acho que é um grupo bastante acessível, porque o Atlético, eu acho que obviamente, para mim, o clube mais fraco desse grupo, né? Então fica ali uma briga de 3 por 2 vagas, e o Racing também não é assim um bicho-papão, é um clube que fez uma temporada muito boa, já foi carrasco do Brasil ano passado, então tem que tomar muito cuidado. Fortaleza tem que tomar muito cuidado, né? Eles derrubaram, se não me engano, foi o Atlético, o Cruzeiro e o Corinthians. Corinthians, Corinthians, isso. Exato, então é um clube que já andou dando muito trabalho para os brasileiros, né? Passou pelo Botafogo também ano passado, se não me engano. Agora na Recopa, né? Ganhou a Recopa do Botafogo. Exato. Então é um time muito forte, para mim é o favorito desse grupo, mas o Fortaleza pode tanto desafiar o Racing como buscar aí a segunda vaga para ir para o mata-mata. O Racing está em 10º lugar no grupo A do Apertura, tem só 10 pontos. A torcida no âmbito doméstico está muito brava com o Gustavo Costa. Se ele não tivesse ganho essas 2 Copas, certamente estaria na rua. O pessoal está muito na bronca com ele, mas parece que quando vai jogar a Copa, vira a chavinha realmente o Racing. E o Colo-Colo, Bellatini, tem como técnico o Jorge Almirón, o Almirón que levou o Boca até a final da Libertadores em 2023, já tinha levado o Lanús em 2017 e ainda conta com o Arturo Vidal. O time mudou um pouquinho para essa temporada, perdeu, por exemplo, o Leonardo Gil, aquele ruivinho que jogou no Vasco, era uma peça importante no meio-campo, mas fez algumas contratações importantes. A mais destacada delas foi o Cláudio Aquino, que era o camisa 10 do Vélez, campeão argentino na última temporada. Tuas impressões desse grupo E? Eu acredito que o Fortaleza pode desafiar sim o Racing, até voltando para essa questão do Racing, porque eu tenho visto o campeonato argentino e não é um time que mostra muita coisa. Eu entendi contra o Botafogo que tinha 2 fatores até nessa Recopa, né? O Botafogo nessa desorganização, esse começo de temporada que começou de forma muito lenta e sem treinador, essa incerteza toda, e o quanto o Racing levou a sério a competição, né? Ele queria conquistar mais essa taça de qualquer forma, sabia que eram 2 jogos, fez um bom primeiro jogo e aí depois do segundo jogo precisou apenas administrar, né? Mas eu acho que o Fortaleza, pela organização, pelo tempo de trabalho, por estar cada vez mais calejado, né, entre as grandes forças do futebol brasileiro, pode acabar dando uma beliscada assim na equipe do Racing, vai disputar a primeira posição. Sobre o Colo-Colo, eu gosto do Javier Correia, eu acho que é um jogador que consegue entender bastante ali dentro da área, de mandar a bola para dentro, é um jogador que tem recurso para fazer gol. É o time que tem mais condições de tentar atrapalhar um dos dois. Pode ser o Fiel, aquele cara que vai definir quem vai ser o campeão do grupo, mas eu ainda não consigo ver o Colo-Colo tirando a vaga de um desses dois, a não ser que faça muita besteira e acabe se perdendo um pouquinho no caminho. Vejo um favoritismo bem destacado e eu acho que o Atlético vai participar ali, vai falar que esteve por lá, mas tem que se preocupar muito mais no âmbito nacional, de acabar não sendo rebaixado e vai deixar um pouquinho mais de lado a competição da Copa Libertadores. Senhores, e aqui o grupo que eu acho que ninguém gostaria de ter caído, viu? Nacional de Montevidéu, Internacional, Atlético Nacional de Medellín e Bahia. Eis o grupo F. O Nacional é o 4º colocado no Campeonato Uruguaio, time dirigido pelo Martín Lasarte. O Inter quebrou uma sequência de 9 anos sem ganhar o Gauchão, vem em festa. O Atlético Nacional, que é o vice-líder do Apertura na Colômbia com 17 pontos, é bicampeão da América, venceu nos tempos de René Higuita, lá em 1989, voltou a ganhar naquele time do Borja em 2016,
E o nosso bravo Bahia, que dos 4 é o que já chega em ritmo de Libertadores, já deixou a altitude de La Paz para trás com os Strongest, foi bem também, embora tenha sofrido contra o Boston River do Uruguai, já chega no pique, no ritmo de Libertadores, para levar os tambores do Olodum para Libertadores, Eduardo Massa. Que grupaço, hein? Se tem um grupo da morte, para mim é esse. Acho que para mim é esse. Primeiro, Internacional. Internacional, o único grupo, é o único time, o único clube da Série A que está invicto nesse momento no Brasil. Todos os outros já perderam. Tudo bem que aí tem alguns que perderam com times alternativos, né? O caso do Flamengo, por exemplo, que começou o ano com sub-20 e perdeu 2 jogos, se não me engano, mas com o time principal ainda não perdeu. Mas o Internacional não teve um deslize. O Internacional, todos os jogos parecia que ele podia ali quebrar, perder a invencibilidade, inclusive esse último contra o Grêmio, no Grenal, que tinha vantagem de 2-0, eles jogaram ali mais controlando o jogo, eles conseguiram se segurar bem e foram superiores ao Grêmio, a superioridade foi clara nos 180 minutos ali. Então o Internacional é um dos clubes para mim que chegam com mais força para essa Libertadores, né? E também é um dos clubes que me deixam mais curioso para ver, porque a gente sabe que os estaduais às vezes enganam. Então eu quero ver esse Inter testado, porque esse é um Internacional que promete muito, e o Brasil tem sempre isso, tem sempre aquele clube que promete que pode depois decepcionar, né? Eu espero que não seja o caso do Internacional. Já o Bahia, acho que a grande vantagem do Bahia, fora os milhões do Grupo City, né? O Bahia é um clube que mudou de patamar muito rápido. O Rogério Ceni falou aí foram 14 meses de trabalho intenso até chegar a essa fase de grupos da Libertadores, né? Então é um trabalho longo, é um trabalho sólido, é um time que nos jogos grandes esteve bem e mostrou maturidade. Porque também venceu apertado ali do Boston River, mas também não sofreu muito, passou pela altitude e não sofreu muito. Então acho que é um time que já começa a entender também a Libertadores e tem essa vantagem de já chegar embalado, pelo menos nessa fase, né? Mas esse grupo é difícil, porque além de ter 2 brasileiros que estão bem, ainda tem 2 clubes que são clubes fortes, né? São clubes fortes nos seus países e que também não vão querer ficar ali fazendo figuração, né? Bellatini, o Nacional de Montevidéu trouxe no seu pacotão para esse ano Eduardo Vargas, foi vice-campeão da América, marcou gol na final da última Libertadores, inclusive, pelo Atlético Mineiro, é o cara mais conhecido, mais badalado, embora já esteja numa fase descendente da carreira, mas para o futebol uruguaio é um cara que ainda pode fazer muita diferença. Mas entre os 2 gringos desse grupo, quem mais me preocupa é o Atlético Nacional. O Atlético Nacional acabou o ano como campeão na Colômbia, depois venceu como se fosse a Supercopa deles, né? Jogando contra o Bucaramanga, também foi campeão. Só não está melhor porque o cara que construiu essa mudança por lá, o Efraín Juárez, o técnico mexicano, saiu. E eles apostaram no Javier Gandolfi, que no ano passado, depois de ir muito bem com o Tajeres, foi vice-campeão argentino em 23, o Independiente Del Valle o leva para o Equador e ele nem passa da primeira fase da Libertadores, não foi bem por lá, acabou sendo a aposta do Atlético Nacional, mas a favor do Atlético, uma base já bastante consolidada, que tem o Edwin Cardona, que jogou no Boca, jogou no Racing, está metendo gol nesse começo de temporada, e temos por lá Ospina no gol, que é o goleiro da seleção colombiana, e o filho de Faustino Asprilla também está lá, o Dairon Asprilla, é uma das atrações desse Atlético Nacional, que para mim, dos rivais dos brasileiros nesse grupo, é quem mais preocupa, não sei se você concorda. Eu concordo, eu acho que esse Atlético Nacional pode aprontar, é um time que tem experiência, um time que tem costume de Libertadores, né? Já levantou a taça também. O Gandolfi, ele é 44 anos, ele é jovem, acho que essa inexperiência do treinador pode acabar pesando um pouquinho. É o 3º trabalho dele apenas como técnico, isso aqui pode acabar trazendo uma vantagem. Só que aí quando você olha para o Roger, que vamos lá, eu estou gostando muito do trabalho do Roger, acho que é um treinador que tem, a gente elogiamos ele aqui numa cara do gol na última semana, mas também não é aquele treinador que tem a larga experiência, principalmente em competição internacional.
O Rogério Ceni tem muita experiência como jogador, mas como treinador também não traz essa carga toda ali para comandar o time. Então eu acho que isso aqui pode acabar mudando um pouquinho os ares desse grupo. Vejo o Internacional como grande favorito, né, por tudo que eu vi do Inter jogar nessa temporada. Estou gostando bastante do trabalho do Roger, acho que é um time forte, é um time bem centrado, é um time experiente, que o ano passado brigou pelo título. O Massa falou essa história de poder chegar, né, de todo ano um time brasileiro promete, o Internacional está mais do que acostumado com isso, que entra ano, sai ano, a gente aponta o Internacional como um candidato ao título brasileiro e acaba decepcionando em alguma fase, mas focado em Copa, que tem sido, né, a tendência do Internacional nos últimos anos, eu acho que vai conseguir passar por essa primeira fase com certa tranquilidade, mas o Atlético Nacional pode acabar tirando um dos brasileiros. Hoje eu acho que o Bahia quem correria mais risco dentro desse grupo. O Nacional vai mais pela tradição, por toda a história que tem aqui, mas eu vejo o Atlético de fato como o grande rival dos times brasileiros nessa Copa Libertadores. Sabe quando você abre a geladeira em busca assim, de alguma coisa para comer de noite, e quando você abre tá aquele almoço que você lembra, você olha assim, já te vi, hein? Já te vi, é o nome dessa iguaria. É mais ou menos o que o Palmeiras sentiu ontem, o já te vi, depois que caíram as bolinhas do Grupo G. Porque o Palmeiras já está careca de jogar contra o Bolívar, já pegou o Sporting Cristal. Agora, contra o Cerro Porteño é um absurdo, né? Parece que todo ano o Palmeiras tem que jogar contra o Cerro Porteño na Libertadores. É um confronto que já se repetiu muitas vezes, mas agora ele ganha um outro contorno por conta do caso de racismo contra o jogador Luiz. Ficou um jogo até certo ponto perigoso, um jogo que envolve ali um certo conflito diplomático para a Conmebol resolver. Afinal de contas, o Luiz não joga só o Sub-20, o Luiz acabou a Libertadores Sub-20, Palmeiras vice-campeão, ele pode perfeitamente estar nessa delegação do Palmeiras que vai à Assunção para participar desse jogo. Então, quero as tuas impressões, Massa, desse Grupo G, onde o Palmeiras é favorito, mas a gente não pode esquecer que o Bolívar foi para as oitavas e quartas nos últimos 2 anos, é um clube careca de jogar a Conmebol Libertadores, e o Cerro também chega fortalecido por ter passado pelas fases preliminares. O Cerro que hoje é comandado pelo Diego Martínez, que ano passado era simplesmente o técnico do Boca. O Cerro tem tido atuações muito irregulares, né? Eles chegaram a investir em um brasileiro, o Chico, que foi destaque no próprio Bolívar, e não tem ainda assim aquele encaixe ali, não deu certo ainda, não tem feito muitos gols no Cerro Porteño. Eu acho que o principal aqui é ver o Palmeiras. O Palmeiras não encantou ainda nesse início de temporada, mas a gente sabe que o Abel Ferreira tem muito disso. Na hora que precisou, o Palmeiras venceu. O que me incomoda no Palmeiras é saber que o Estevão vai sair. Aquilo é a válvula de escape para a força criativa do Palmeiras hoje, tá ali, né? Apesar da idade, eu já acho que ele é o craque do time. E eu sou muito fã do futebol, acho que vai ter um futuro brilhante. Então é um jogador que vai fazer muita falta. E o Palmeiras, eu não sei o que o Palmeiras faz, porque o Palmeiras nesses últimos anos, a quantidade de talento que tem saído da base, né, da academia do Palmeiras é impressionante. Então também não me surpreenderia se eles tirarem um novo do chapéu ali, um novo craque do chapéu. Tem o Luigi, tem vários outros aí que estão vindo ainda e que podem ocupar esse lugar, mas eu acho que o Palmeiras tem isso. O Palmeiras precisa de mais criatividade ali, e acho que é um grupo bem acessível, mesmo o Palmeiras não jogando o seu melhor futebol. Eu acho que o Palmeiras vai passar em primeiro com certa tranquilidade. Essa é a minha aposta, pelo menos. Bom, o Bolívar, Delatini, eles ainda tem uma coisa que joga contra o Bolívar, é que o campeonato boliviano sequer começou. Estão jogando lá um torneio de verano, um campeonato que eles arrumaram lá. De qualquer maneira, o Bolívar chega até essa decisão, foi até a final, mas não está exatamente com ritmo de competição. O Cristal é o 8º colocado no campeonato peruano, é dirigido por um argentino, Guillermo Farré, e assim como o Massa destacou o Arce por lá, o Cauteruccio na temporada passada meteu 39 gols, é um uruguaio também para ficar de olho, mais veterano, claro.
E no Cerro Porteño, Gatito está de volta ao clube que não só o revelou, mas revelou também o pai dele, que foi um goleiraço, o Roberto Gato Fernandes. Cerro se reforçou bem, mudou um pouco o elenco, mas não bastou pelo menos para ir além no Campeonato Paraguaio. Está só em 4º lugar, 14 pontos, mas passou até com certa tranquilidade pelos seus desafios na fase preliminar da Conmebol Libertadores. Eu acho que é um grupo muito acessível para o Palmeiras, né? Eu concordo com o Massa falando sobre o Palmeiras não estar jogando tudo aquilo, e a questão do Estevão vai ser um problema mais adiante, né? A gente vai ter 2 Libertadores, porque depois também da fase de grupo tem a pausa para o Mundial, e aí vai ter janela, vai mudar muita coisa ali aqui, na disputa, mas é um grupo que o Palmeiras tem de tudo para passar com certa tranquilidade. O que pode afetar? Questão de logística, né? Você ter que jogar em 3.600 metros, como enfrentar o Bolívar sempre é complicado, é uma viagem chata, uma viagem ruim de ser feita, vai estrear contra o Sporting Cristal já no começo do Campeonato Brasileiro, que vai estar encavalado com a final do Campeonato Paulista, que acontece na quinta-feira. Começa o Brasileiro, tem que fazer a viagem contra o Sporting Cristal. O time que pode, para mim, fazer mais frente, que a gente não consegue muito avaliar, você falou até o Bolívar, não está disputando o campeonato, né? E o Sporting Cristal numa má fase lá no peruano, é o Cerro Porteño, até pela carga que esse jogo ganha também, pela pressão que vai ter, pela forma como o time vai ser recebido, vai criar aquele clima que a gente brinca, né? O clima de Libertadores. No Paraguai não era comum você encontrar, você encontrava na Argentina ou no Uruguai. No Paraguai você vai encontrar dessa vez. Tem o Iturbe lá, né? Não o YouTube, o Iturbe lá fazendo gol na equipe do Cerro Porteño mais uma vez. Então, essa pressão aqui e como vai se desenrolar esses jogos, né, principalmente o jogo lá no Paraguai, é o que chama mais atenção, mas para mim o Palmeiras classifica com o pé nas costas. E o grupo H, o San Antonio Bulu Bulu é o estreante exótico da Conmebol Libertadores, e se era para ser apresentado a Libertadores, olha quem desenhou esse roteiro, caprichou. Vai pegar Peñarol, Olímpia e Vélez. Caiu num grupo com 3 campeões de Libertadores, são 9 títulos de Libertadores somados, e o Bulu Bulu, tal como o Dom Quixote, vai para sua jornada contra os moinhos de vento no grupo H. Eduardo Massa, esse grupo tá demais, hein? Pro Bulu Bulu, pelo menos é uma experiência boa, né? É uma experiência boa pro Bulu Bulu. Esse grupo tem um caso curioso, que é o Vélez Sarsfield, que chega campeão argentino, mas não parece, né? Não parece. É engraçado a gente falar assim, o campeão argentino tem que ser uma grande força, né? Mas hoje não parece ser. É um time que chega desacreditado, apesar do título, com vários problemas, enfrentou vários problemas aí nesse mercado, né? E que chega muito enfraquecido, embora eu ainda acho que pode passar para a fase mata-mata, né? O Olímpia sempre dá muito trabalho. O Olímpia é um clube que sempre na Libertadores dá muito trabalho. E o Peñarol não vai muito bem esse início de temporada, mas eu acho também que é um time bastante interessante, né? Só pegando aqui a classificação, o Olímpia, ele só está abaixo do Libertad. Nós falamos que o Libertad tem sobrado ali, né? Mas vai bem também, né? Vai bem o Olímpia. Eu acho que se eu fosse apostar, eu diria, acho que é claramente 2 vagas para 3 novamente, com um Bulu-Bulu ali para ganhar experiência, né? Esse que é um clube para lá de, vamos dizer assim, quase bizarro, né? Você olhar ali, é quase uma cópia da CBF, aquela... Parece um... Aquele distintivo é uma obra de arte contemporânea, né? Tem uma cruz no meio, né? Porque é um nome de santo. E essa construção foi muito legal, porque o Bulu Bulu ele entra na Libertadores como campeão do Apertura boliviano. Na época era até dirigido por um brasileiro, depois ele sai. Quem hoje comanda o Bulu Bulu é o Valdivieso, Julio Valdivieso, que era daquela seleção boliviana de 94. Era parceiro do El Diablo Echeverri, do Cristaldo, do Erwin Platini Sanches, inclusive o filho do Erwin Platini Sanches, o Júnior Sanches, está nesse time do San Antonio Bulu Bulu para jogar a Conmebol Libertadores. O Vélez Belatini, 12º entre 15 times no grupo B do Apertura. Peñarol num medíocre 12º lugar no Uruguai, feia coisa. Olímpia vice-líder, como o Massa já falou.
E no Peñarol, o que causa estranheza é que o Léo Fernandes foi, talvez, tirando o Luiz Henrique, ele está top 3 ali entre os craques da Libertadores passada. River Plate tentou levar, o Peñarol vendeu as cuecas para manter o cara e ele não está jogando nada, Bellatini. Nada mesmo. E é impressionante, né? Esse grupo aqui, você olha os nomes. Em primeiro lugar, né? O Bulu Bulu a gente tem que falar. O Bulu Bulu vai entrar tirando foto, aquele turista que vai fantasiar, vai enfrentar o Vélez, vai visitar locais clássicos da história da Libertadores, né? Na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E assim, é ruim também a questão da logística, né? Toda a viagem do Bulu Bulu, que é quase um time semi-amador ali, ele tem que uns 7 horas, tem que fazer viagem de ônibus, entre rios ali na região de Cochabamba, é uma coisa complicada para o Bulu Bulu. Mas para Vélez, Olímpia e Peñarol, são 3 nomes muito fortes. O Olímpia talvez viva o seu melhor momento entre eles todos, né? E talvez possa ser destacado como o favorito, mas a gente não confia também plenamente nessa equipe do Olímpia. E o Peñarol com o Vélez Sarsfield são 2 times que têm camisas pesadas, que têm um histórico, que tem o Vélez, como o Massa falou, campeão argentino, mas que você olha dentro de campo e o desempenho é fraco, né? Então, sei lá, se tivesse um brasileiro aqui, poderia se assustar com os nomes, mas nadaria de braçada, né? Teria uma grande vantagem contra esses times. É impressionante você olhar como essa história da camisa, eu sempre questiono, camisa pesa, mas até a página 2. Um desses times aqui, aliás, 2 desses times vão chegar na fase oitavas de final, mas com um posto de azarão, porque eu acho que são equipes fracas. Claro, o Vélez ainda pode se arrumar, pode encaixar ali, Libertadores é outra história também, muita coisa pode acontecer, mas nesse momento, no começo da temporada, você olha e eu vejo 4 times fracos, né? Um que tá passeando e outros 3 que vão brigar por 2 vagas. No Olímpia, vale destacar, olha os atacantes que eles têm no banco. Lucas Prato, Dario Benedetto, mas quem joga é o Derlis Gonçalves, que foi jogador do Santos aqui no Brasil. Palermo. Rapaz. Martim Palermo, El Titán, multicampeão com o Boca, inclusive na Libertadores, ele bota o Gonçalves para jogar, que tem um perfil diferente do que ele, Palermo, tinha. O Richard Ortiz continua ali na cabeça de área como um cara muito importante para o Olímpia. Eles trouxeram Ele é mais meia do que volante, mas ele joga ali meio como um volante misto. Javier Domingues foi descoberto no 2 de Maio, um time paraguaio, e o moleque está indo muito bem. E um problemaço é que o goleiro Gastón Oliveira, uruguaio, está lesionado. Eles estão jogando com Arzamendia no gol, mas Olímpia em Libertadores a gente sempre respeita, né? O Flamengo que o diga. Sobre o Vélez, para a gente arrematar esse grupo H, o Vélez mandou o técnico escolhido para substituir o Gustavo Quinteiros embora. Seba Domingues não ganhou um jogo nas primeiras 8 rodadas. Aí, chama o interino. Chega Marcelo Bravo. 2 jogos, 2 vitórias. O Vélez dá sinal de vida. Pode ser que já chegue na fase de grupos da Libertadores diferente. Havia, inclusive, um princípio de acordo para o Guillermo Barros Schelotto ser o novo técnico. O Chilaver cornetou, falou, esse cara foi para a seleção paraguaia, só fez cagada lá, não quero saber dele aqui. Então não é uma unanimidade, o Schelotto está com a vida meio nos Estados Unidos, então a coisa não ficou muito clara. Até o momento dessa gravação não havia um anúncio oficial se o Schelotto ia, ou se eu sou o presidente do Vélez, eu deixo o Bravo. 2 jogos, 2 vitórias, está dando certo, time reagindo, eu deixaria o Bravo. Eu até ia falar que o Vélez chega sem técnico, mas eu fiquei assim, será? Daqui a pouco eles anunciam e quebram a gente aqui. Não. Toma cuidado, só porque ganhou do San Martín San Juan, né? Um dos jogos que venceu também foi um jogo que era, assim, bem vencível, né? Tem que tomar... E dá aquela motivada também, né? Muda o treinador, chega uma peça nova, aí a galera joga um pouquinho a mais, mas eu não sei, eu tenho um pé um pouco atrás com esse equipe do Vélez. Eu também... Também não é um time que está todo ano, né? Eu lembro que recentemente eles pegaram semifinal, jogaram contra o Flamengo, mas foram amassados ali em 2022, tomaram 4-0 em casa, foi no babo quebal, mas chega uma hora que a realidade te dá um tapa na cara, foi o que aconteceu em 2022. Estamos chegando na reta final, mas antes eu queria, num ping-pong rápido, que cada um de vocês falasse sobre grupos brasileiros da Sul-Americana. Eu vou começar com o Massa. Primeiro grupo que tem brasileiro aqui é o grupo B. Só para constar, né, no grupo A,
O Independiente, bicampeão da Sula, 7 vezes campeão da América, é o cabeça de chave, vai ter o Guarani do Paraguai, o Nacional Potosí e o Boston River. Mas quero te ouvir, Márcia, sobre o grupo B. O Vitória vai representar o Brasil num grupo que tem Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana já, é o 7º colocado no grupo A do Apertura com 17 pontos. Vai pegar a Universidade Católica de Quito, que tem o problema, a altitude, lá no Estádio Modelo. Não é o Estádio Modelo não, acho que é o Estádio Alberto Spencer que eles jogam. Tá bem, a Católica está em 3º lugar no Campeonato Equatoriano, 9 pontos. E tem o Cerro Largo do Uruguai, que se fosse traduzir para português seria o Montanhão, né? O Morrão Futebol Clube. Cerro Largo é um morro grande. É o 6º colocado no uruguaio com 9 pontos. Massa, o que você me diz desse grupo? Você imagina o Vitória avançando para fase de mata-mata da Sul-Americana? Não, aqui é ficar em primeiro, né? Ficar em primeiro não é fácil. Primeiro, você acaba indo direto para as oitavas. Se ficar em segundo, aí você pega o 3º da Libertadores no playoff. É complicado. Exato. Essa que é a pegadinha aqui nessa Copa Sul-Americana, né? Qualquer deslize, você pode ir para segundo e já não é tão interessante, né? Não é tão interessante. Para o Vitória chegou nessa reta final aqui, antes do Brasileirão, invicto, para quem não lembra, né? E aí, de repente, numa semana, foi semana passada, levou 2 pancadas que abalaram o espírito ali do Vitória, né? Então foi na Copa do Brasil e na final contra o Bahia, que está um patamar acima hoje. Essa que é a realidade. Então o Vitória teve um choque de realidade nessa última semana e eu acho que segundo lugar é bem acessível pro Vitória. Terminar em primeiro vai ter que melhorar, vai ter que mostrar mais, vai ter que dar um passo à frente aí. Não é um grupo assim tão fácil, não. Rafael Bellatini, o Corinthians foi lá no pote 4, né? Mas parece que ele que é o cabeça de chave, porque tem o América de Cali, 3º colocado na Apertura da Colômbia com 17 pontos. Tem o Huracan, que vai muito bem, obrigado. Na Apertura é o 2º do Grupo A, 21 pontos. Está ali brigando pelo título. E o Racing de Montevidéu, que o Corinthians já enfrentou no ano passado, conhece bem, o time mudou pouco. Está em 9º lugar no Campeonato Uruguaio com 7 pontos, a equipe de Montevidéu. Nesse grupo, dá para dizer que o Corinthians tem a obrigação de ser o primeiro colocado? Eu acho que o Huracan pode trazer alguma coisinha, né? A obrigação teria pelo investimento, pela folha salarial, pelo tamanho que fez, o que investiu para disputar a Libertadores, era o pensamento, né? E chegar como favorito. Mas o Huracan ele pode trazer essas coisas porque está jogando bem, né? Tá lá atrás só do Boca Juniors dentro do seu grupo no Campeonato Argentino. Pode trazer alguma dificuldade. Eu acho que o Racing é o saco de pancada aqui do grupo, não vejo condições do Racing disputar contra os outros 3, e o América de Cali vai tentar dar trazer aquele elemento extra para complicar. Eu vejo 2 times brigando pela primeira posição, mas o América pode brigar por essa segunda colocação e acabar afastando, né? Criando essa zebrinha, vamos dizer dessa forma. Por tudo que foi investido, por toda a expectativa, pelo tamanho da folha salarial, o Corinthians tem que nadar de braçada. Vai conseguir? Quando a gente fala de competição sul-americana, nos últimos anos o Corinthians tem chegado, pelo menos na Copa, na fase semifinal ali do torneio, mas é importante, inclusive, ficar em primeiro lugar no grupo para ter que fugir do playoff, né, para evitar aí 2 jogos a mais. O Corinthians que já vem numa maratona de jogos, chegou na final do Paulista, já vai fazer 40 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Massa, quer dar uma pincelada nesse grupo do Corinthians também? Eu concordo, eu acho que aqui no Corinthians é a mesma questão. O Corinthians tem que passar aí em primeiro, mas tem o Huracan principalmente, porque os clubes argentinos são, mesmo quando eles não chegam muito fortes, eles estão acostumados a competir, né? Então são clubes que vão dar trabalho, ou pelo menos costumam dar trabalho. E se o Barcelona conseguiu fazer 3 gols no Corinthians, a gente tem que ter cuidado, né? O Corinthians chegou muito embalado nesse início de temporada, nesse início de temporada, fim do ano passado, e eu esperava muito mais do Corinthians nessa reta final do estadual, e na pré-Libertadores eu não pensei que teria problemas para passar pelo Barcelona, que no fim parece-me bem mais fraco do que o próprio Corinthians, ou seja, o Corinthians é um clube que está ali passando por um
um período estranho, né? Período estranho, acho que a final do Paulista, se vencer o Palmeiras, pode retomar aquela confiança que parece que perderam um pouco com os resultados ruins e principalmente com essa eliminação na pré-Libertadores, né? E vou te falar, o corintiano, ele, não vou falar aquela palavra que começa com C e que tem o significado de pouco me lixando, mas para o corintiano o que cai na prova é o derby. Tem que ser campeão paulista. Morando em São Paulo, o que eu vejo da galera do Corinthians é isso. Estrategicamente, uma Sul-Americana é muito mais importante, claro que é, mas o problema é o quintal, é chegar no açougue e o açougueiro rival te sacanear, o cara da banca te encarnar, você quer ter esse direito. Então, para o Corinthians, eu diria que hoje ganhar o Paulistão em cima do Palmeiras é ainda mais importante do que ser campeão da Sul-Americana. Vamos para o grupo D agora, Rafael Bellatini. Aliás, vou passar para essa é sua, Eduardo Massa. O grupo D, o grupo do Grêmio. O Grêmio vai pegar o Godoy Cruz, lá de Mendoza, terra de bons Malbecs, 8º no grupo B do Apertura com 13 pontos. Vai pegar também o Sportivo Luquenho, 9º colocado no Paraguai com 9 pontos, e o Atlético Grau, que é o 11º no peruano com 6 pontos. E esse distintivo do Atlético Grau é um perigo, que a sigla é CAG. Se você ler na pressa, você pode se sujar. Esse é o grupo D, o grupo do Grêmio, meu amigo Eduardo Massa. Que tal? Acessível, olha, né? Eu acho que o Grêmio deu muita sorte aí, que eu acho que esse grupo é bastante fácil. Em compensação, eu não gostei nada do que eu vi do Grêmio essa temporada. Eu vi jogo contra o Juventude, não gostei. Vi a final do Grenal e o Internacional se mostrou muito à frente do Grêmio nessa altura, né? E também na Copa do Brasil sofreu por passar nos pênaltis. Então, o Grêmio, para mim, não encontrou ainda uma forma de jogar. Então, o problema é o próprio Grêmio. Agora, passar nesse grupo é mais que obrigação. O Godoy Cruz tem mais gol sofrido que gol marcado lá na Argentina, né? Então, a gente fala assim do argentino, às vezes é muito concorrido, os clubes estão todos sempre ali muito próximos em pontuação. Não é o caso do Godoy Cruz, não. O Godoy Cruz está muito mal, tá ali, acho que tem mais gols sofridos que marcados, ou seja, são todos clubes que estão mal nas suas ligas nacionais, são todos clubes com problemas, são todos clubes com um investimento muito aquém do Grêmio, tem que passar. E no grupo E, Rafael Bellatini, o Cruzeiro, cabeça de chave, pega o Palestino, que é o líder, hein? Líder no Chile, com 12 pontos. Pega o União Santa Fé, o Tatengue, como é conhecido, 13º colocado no grupo A do Apertura, 8 pontos lá na Argentina. E o Muxuc Runa, El Pontito, time do Equador, que é o 8º colocado com 7 pontos, que é um clube que tem uma história muito legal, origem indígena. No começo só indígena jogava, depois eles se abriram um pouco mais. E eles têm esse nome de El Pontito porque a galera entrava para jogar de poncho, aquele poncho indígena mesmo, no começo, né? Pelo menos ali na hora que perfilavam os jogadores, eles apareciam com aquele poncho para reforçar as suas raízes. Esse grupinho do Cruzeiro, o que você acha? Me conta. O Cruzeiro também é outro time que tem que entrar e passar o carro para cima de todo mundo, né? É uma equipe que fez o investimento, que tem essa SAF, mas não vem jogando bem. Esse é o detalhe também, mais ou menos como a gente falou do Grêmio, né? É favorito dentro do seu grupo, mas até aqui na temporada não mostrou um futebol que faça jus ao valor investido. Você tem Gabigol, você tem Fagner, você tem medalhões aí nessa equipe que acabaram não mostrando até o momento um tamanho, mas dentro do grupo não acho que vai ter grandes problemas. O Buchuk, que aliás tem um distintivo maravilhoso aqui, me lembrou bastante o distintivo daqueles times do rock and roll, né, de antigamente, que parece uma coisa... Eu achei sensacional o Buchuk. Bem folclórico, bem diferente, né? Ô, Márcio, e esse grupo do F de Flusão? Flusão pega a União Espanhola, que tá mal no campeonato chileno, só fez 3 pontos até agora, é o 13º colocado. O Once Caldas, que é o 11º no Apertura da Colômbia, 12 pontos. O Once Caldas já passou daquela fase preliminar, assim como a União Espanhola. A União Espanhola, inclusive, passou nos pênaltis contra o Everton de Vinha del Mar, que era treinado pelo brasileiro Gustavo Leal, mas as coisas não aconteceram bem lá, infelizmente, Gustavo acabou saindo. E o GV San José, o Gualberto Villarroel San José. Esse nome que parece de concessionária, né, de posto de gasolina. Na verdade é o seguinte, o Gualberto Villarroel mudou de nome, por quê?
Ele é ali da região de Oruro. O San José, que é o grande clube da cidade, caiu, e para não ter que subir, um ex-presidente comprou ali o Gualberto Villarroel, mudou, o time era verde, ele botou aquele mesmo uniforme, né? Parece com o do Vélez, branco com aquele Vzão. Não é o San José de Oruro, é um plágio, digamos assim. Esse é o grupo do Flu, também naquela onda de que tem a obrigação de avançar e avançar em primeiro. O Fluminense foi campeão da Libertadores há 2 anos atrás e voltou a estar bem ali com o Mano, embora não seja assim o clube mais atraente de se ver jogar. Mudou muito o estilo de jogo, né, entre os veteranos talentosos de Fernando Diniz com toque de bola para um jogo muito mais previsível, mas também mais seguro com o Mano Menezes e de muita intensidade, né, com jogadores que começaram a chegar no ano passado, Serna, agora o Canóbio, que está muito bem, é um jogador que corre o tempo inteiro, né? Então um time que também foi renovado assim, mas manteve também a base. O Cano voltou a jogar bem, ou seja, o Fluminense sobra nesse grupo, tem que sobrar nesse grupo. O Fluminense é um time que tem sido de Libertadores e que não pode cair nessa fase na Copa Sul-Americana, senão seria uma decepção muito grande, né? E o grupo deu sorte, eu acho que é um grupo muito tranquilo. O Once Caldas tem 5 vitórias e 5 derrotas na temporada, 10 gols marcados, 14 sofridos. O União Espanhola só tem 1 vitória em 7 jogos. Então é muito acessível, é um grupo muito fácil até para o Fluminense, que se não passar em primeiro vai decepcionar. A União Espanhola, desses aqui, o único que eu vi jogar até agora no ano foi a União Espanhola. Eu vi esse jogo, União Espanhola contra o Everton de Vinha del Mar, para torcer lá para o Gustavo Leal. O União Espanhola é feio, não é um grande time não, o Fluminense não deve ter dificuldades para passar. Delatini, o grupo G é o grupo do Vasco, que bom ver o Vasco de volta às competições sul-americanas. Cabeça de chave do grupo é o Lanús, que já ganhou a Sul-Americana lá em 2013, está em 6º lugar no grupo B do Apertura, com 13 pontos. O Vasco também irá à Venezuela, pegar a Academia Puerto Cabello, 5ª colocada na Venezuela com 13 pontos, está a 2 do líder, né? O campeonato venezuelano está legal, que está um bololô geral. E o Melgar de Arequipa, que é um clube que estava na fase preliminar da Conmebol Libertadores e que eu acho um time até bastante organizado, não é um adversário tão assim, cabeça de bagre, não. Esse grupinho do Vasco, para mim, é bem mais difícil que do Flu, do Cruzeiro, do Grêmio. É por aí? Eu acho que é essa linha aqui mesmo. Eu gostei também do Melgar, né? Acabou sendo eliminado pelo Cerro Porteño, mas fez principalmente a primeira partida, acho que foi um jogo mais equilibrado. Ali no segundo jogo acabou perdendo mais o controle, acabou sendo uma goleada ali, foi em 4-2, né? Se não me engano. Mas é um time que pode trazer alguma dificuldade também. Você olha a equipe do Vasco pelo investimento, pela SAF, até pelo que acho que apresentou contra o Flamengo. Você considerar hoje o Flamengo a grande força, uma das grandes forças que tem no futebol sul-americano, o Vasco conseguindo enfrentar, trazer ali a sua qualidade em algum momento, é um time que tende a ser o favorito dentro do grupo. Mas enfrentar o Lanús, por mais que seja o 6º, não é uma grande equipe também, é o time argentino, como a gente falou já antes, sempre vai competir, sempre vai ser aquela equipe chata de você vencer. O Puerto Cabello é o time, para mim, que é o mais fraco de todos, mas, como você disse, no venezuelano, ele tá naquele emparedado. Tá no bolo. Tá no bolo, ele tá nessa brincadeira. Isso aqui pode fazer uma diferença também. Então, eu acho que é um grupo que pode trazer uma surpresa. Vasco, para mim, é favorito, mas um favoritismo que não é igual o do Fluminense, o do Cruzeiro, o do Grêmio, nem de perto isso aqui. É um time que tem mais qualidade do que os outros, mas pelo histórico, né, até por voltar a disputar um torneio continental, isso aqui acho que pode acabar pesando um pouquinho mais. Para o Vasco, acho que a luta aí talvez seja até pegar um 2º lugar, viu? Não é um grupo fácil, não. O importante é passar de fase. Essa é a primeira meta. No grupo H, Eduardo Massa, aí o Atlético Mineiro, ele é favorito não só ao grupo, mas também ao título. Ganhou o Mineiro, tem Cuca de volta, vai pegar o Caracas, que é o 7º colocado na Venezuela, 12 pontos, está em 7º, mas está a 3 do líder, é aquele começo de campeonato bem emboladinho. Tem o Cienciano, que já ganhou a Sul-Americana lá atrás, em 2003, mas atualmente é só o 12º no peruano, só com 4 pontinhos.
E o Iquique, que estava jogando a fase preliminar da Libertadores, mas no Chile ele só toma ferro. Perdeu os 5 primeiros jogos do campeonato, é o lanterna, e acho que vai ficar meio dividido entre se salvar no âmbito doméstico e acho que jogar a Sula talvez fique em segundo plano para o Iquique. Quando a gente fala de distintivos, de escudos, o do Iquique é muito legal, tem um cavalo marinho, né, totalmente inusitado em relação ao que a gente está acostumado a ver. O que você me diz desse grupo, Massa? Eu acho que, em termos de nome, pode parecer até, para essa fase da Copa Sul-Americana, um grupo um pouquinho mais forte, mas não vive em boa fase, né? A colocação das equipes já deixou claro como é que elas vêm sofrendo. E o Atlético vai bem, né? O Atlético seria favorito em praticamente qualquer grupo da Copa Sul-Americana e deu sorte de pegar um grupo ainda fraco. Então eu vejo o Atlético até podendo, se conseguir bons resultados no início, pode até, vamos dizer assim, descansar um pouco, se quiser, porque é muito desigual. Eu acho que os grupos, principalmente do Grêmio e do Fluminense e do Atlético, são grupos muito tranquilos, né? Muito tranquilos. Eu não sei se eu esqueci alguém aqui, mas são grupos que tem que passar, porque são grupos muito fracos e para clubes muito fortes, né? E apesar, mesmo o Grêmio não estando assim tão bem, eu acho que esses 3, qualquer resultado que não seja o primeiro lugar, é muita decepção. Bom, é o que eu disse mais cedo, né? O Corinthians ganhar do Palmeiras uma final vale mais do que um Mundial, etc. Mas é o seguinte, a gente precisa entender, especialmente quem está jogando a Sul-Americana, que é um campeonato incrível, que vale a pena investir, que vale a pena ir atrás. Pô, mas meu time já ganhou a Libertadores, isso é prêmio de consolação. Cara, você tem que pegar a realidade do momento e espremer o suco. Quando eu era dirigente no Serrano, a gente brincava lá do seguinte: amigo, não importa a divisão, para mim a divisão mais importante do mundo é que o Serrano tiver, é mais que Champions League, é mais que qualquer coisa. É a Sula que tem que jogar? Tem que entrar e fazer história, botar troféu lá e ficar de qualquer maneira eternizado na história do clube. Assim como ficou eternizado na história de O Gol nas Américas, essa primeira edição, com convidados ilustres, importados, os homens da terra que produz o melhor azeite do mundo, o melhor bacalhau do mundo. Meus amigos Eduardo Massa, Rafael Bellatini, do outro lado do oceano, é um prazer estar com vocês. E já deixando o convite para todo mundo que está acompanhando essa edição especial de O Gol nas Américas, repercutindo o sorteio, toda semana a gente se encontra aqui. Normalmente a gente grava sexta, o programa acaba de ficar prontinho segunda ou terça cedo, a gente já bota ele no ar. Toda semana você vai encontrar aqui notícias, estatísticas, curiosidades, muita história. É um programa feito com muito carinho por gente que é apaixonada por Libertadores, por Sul-Americana, pelo futebol das Américas. E, eu sou muito grato ao Eduardo Massa e todo o time O Gol que foram os responsáveis por abrir essa porta. Eu sou um cara que, apesar de ter uma carreira já até certo ponto longa em streaming, eu nunca tinha me dedicado a produzir conteúdo e estou simplesmente adorando essa jornada, está sendo muito legal, Massa. Obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui hoje com a gente no Gol nas Américas. Obrigado por você, é sempre uma honra, sempre uma honra. E estou muito feliz que a gente está aí trabalhando junto. Rafael Bellatini, brigadão, sucesso nessa jornada lusa e foi um barato te reencontrar, poder novamente trocar ideias com você no ar. Aquele abraço. Aquele abraço, Dudu, obrigado pelo convite e o programa é muito bom, eu recomendo mesmo, tá? Você se inscreva no canal do Gol e ativa o sininho, porque assim que entrar o programa, O Gol nas Américas, você vai receber a notificação lá e você vai se deliciar, porque o programa é bom demais. Abraço, Dudu. Obrigado pelo carinho e preparem-se. No mês de abril gravaremos novas edições de O Gol nas Américas na Argentina. Conteúdo novo, vamos visitando estádios, vamos trazendo curiosidades, sempre para levar você bem pertinho para esse universo do futebol sul-americano. Valeu, Massa, obrigado, Bellatini, e muito obrigado a você de todo o Brasil que nos acompanhou e de fora do Brasil também, por que não, em mais uma edição de O Gol nas Américas. A gente se vê.